Graças a Deus, que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado por mais esta linda oportunidade de podermos estarmos juntos aqui, agradecendo ao Senhor pela palavra, pela bondade, pela fidelidade com que Ele trata a todos aqueles que o buscam. Agradecidos ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Deus é bom. Não há nada nessa vida que possa superar essa magnificência divina no coração daqueles que o buscam. Estava meditando no que ministrar ao nosso coração. E evidentemente que a palavra que vem ao meu coração para ministrar a sua vida também vem para ministrar a minha vida. Portanto, irmãos, eu quero ler dois textos muito importantes nessa Bíblia Sagrada, que é um assunto que causa polêmica, principalmente em igrejas chamadas pentecostais. E o assunto do falar em línguas, o assunto da glossolalia, né? Que é o falar em línguas, línguas estranhas. E eu preciso ler esse texto, esses dois textos bíblicos, porque eles estão no livro. Esse assunto de orar em línguas, que pode chocar, pode trazer tristeza no coração de alguma grande liderança que diga: pastor, eu não concordo. O senhor vai ter que tirar do livro. Não, eu não tiro nada do livro, nem uma vírgula. Porque se eu tirar um parágrafo do livro, eu tenho que tirar o livro todo. Porque aí eu estou dizendo que aquele parágrafo não foi o Espírito Santo que mandou, e sim eu que coloquei. E se foi eu que coloquei, quem dirá que o livro todo não foi eu que coloquei? Então, se eu tirar um parágrafo, eu tenho que eliminar o livro todo. Mas se é o Espírito Santo que me deu o parágrafo ou o livro todo, como eu vou tirar o que o Espírito Santo mandou escrever para favorecer e submeter uma liderança, ou qualquer que seja, a denominações do Brasil, querendo que a sua verdade seja absoluta? Verdade absoluta é a Escritura Sagrada. E eu estudo muito, e às vezes evito dizer para as pessoas, por causa da ignorância ou da próprio sentimento de inveja, quando eu digo que há 19 anos eu busco o estudo hebraico. Não esse hebraico que é falado pelos judeus, o hebraico lá de trás. Aí as pessoas mais velhas, na igreja, pastores há tantos anos, não querem aceitar. Por quê? Porque eles não aceitam a opção de ter investido tantos anos e não terem dedicado ao aprendizado mais fiel da palavra, a terem copiado em cursos teológicos aquilo que alguém disse, e que esse alguém aprendeu de outro alguém que também disse que achava que aquilo que disse era certo. E como eu disse para um grande líder há poucos dias, nós não podemos comparar as revisões bíblicas de 100 anos atrás para as de agora, porque 100 anos atrás não teria recurso no Brasil nenhum para buscar a fidelidade da Escritura. O que nós recebemos, a primeira Bíblia que entrou aqui foi por São Luís do Maranhão, por um frei, um padre, que trouxe a tradução traduzida do latim, a língua escolhida pelos romanos e pelos católicos, completando a mazela que foi apagando por completo o hebraico original do Primeiro Testamento, o aramaico e o grego. Porque o grego, já falado na Grécia hoje, não é o grego usado no passado para as escrituras sagradas, os eruditos que traduziam as escrituras, os pergaminhos. Então, evidentemente, que nós entendemos que pessoas não conseguem entender que Deus escolhe quem Ele quer, como Ele quer e onde Ele quer para falar dos seus mistérios. E às vezes surge alguém novo no cenário gospel e que alguém não concorda. Diz: por que você está pregando algo que, como disse esse líder, rabinos e outros escreveram? Não tem nada a ver com rabino.
O que tem a ver que Rabino escreveu, pagou anos escrevendo? Ué? Então tem que respeitar Caifás e Anás, que eram os maiores rabinos da época, e estavam escrevendo e lendo e pregando tudo errado. Então é a ignorância desses pseudos grandes pregadores que falam isso. Então, até certo momento, eu os respeito, mas eu não vou confrontar aqueles que já se convenceram a acreditar naquilo que não é certo, por causa da vaidade e do orgulho. Porque eles se acham os donos da igreja, os donos da verdade, porque tem igrejas grandes, porque tem muitas congregações, e daí? Se congregação grande valesse alguma coisa, Jesus teria construído a dele, concorda? E o próprio Deus, a que Deus quis que construísse, ele mesmo deu conta de derrubar ela de Salomão. E hoje está lá dividido entre os islâmicos e os ortodoxos, estão lá, divididos lá. Porque Deus não habita mais em templo de pedra. Dentro de nós, daquele que é santo, justo, está proclamando a sua vinda. Então esse assunto sobre as línguas, ele traz confronto. E eu estou certo disso. E a hora que sair esse livro, vai chegar na boca de muitas pessoas que não concordam. Então, pode ser que eu perca privilégios com homens, credenciais, agendas, mas vou me importar muito menos do que se eu perder o meu privilégio, a minha credencial de atalaia, e arauto e profeta do Senhor nesta terra. Porque eu não preciso ser pastor. Por que você não precisa, pastor? Porque eu falo outro idioma, porque eu tenho capacidade de ganhar dinheiro, porque eu tenho capacidade de morar em qualquer país. Já morei em outros com a mesma facilidade que moro aqui em São Paulo, morei em BH, moro em qualquer lugar. Então para quê? Que eu vou ficar agora me submetendo a autoridades outorgadas por homens e não por Deus? Porque a de Deus já perderam lá atrás. Então este livro é com muita dedicação, muita luta, muito estudo. Nada plagiado na internet. Nada copiado porque pastor A, B pregou, não. Cito como inspiração Dei Poyong Shu, que não sei se hoje pode ser uma referência, mas foi lá atrás. E o legado que deixou lá atrás é o bastante para que eu mencionasse ele no livro. Assim como o Benihim. Não sei a vida dele hoje, é problema dele. Mas ele deixou um legado que faz justo eu colocar o nome dele e citá-lo como uma inspiração minha no final dos anos 80, quando aceito Jesus, Benihim. Então, eu quero que você fique atento ao que eu vou ministrar na sua vida. Já são 9h27 e eu vou ser bem sucinto, sem deixar nada para trás, para que você tome posse, tome esse gostinho e deseje também ter acesso à literatura, essas 3 literaturas do Espírito Santo que vai abalar e impactar o Brasil e o mundo. Não porque eu escrevi, não é o livro melhor do mundo, não, não sou nem pregador, mas porque eu sei que o conteúdo deste livro é um conteúdo sincero, legítimo, genuíno. Então ele vai entristecer a muitos, porque já aceitaram a sua condição errônea que aprenderam há 100 anos atrás. Mas vão alegrar tantos outros, que descontaminados de religião e de seitas, vão aceitar a Jesus como Senhor e seu Salvador, baseado nesse livro. Vão começar como virgens ao Senhor. Então, vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Vale mais uma alma feliz aceitando Jesus do que o mundo inteiro de igreja tentando me apedrejar. Como eu sempre digo, profeta não morre antes da hora. Não sou filho de pai assustado nem de mãe assustada. E mesmo que fosse eles, a minha cara não parece com a minha mãe nem com meu pai. A minha cara é de Jesus. Essa é a minha aparência, o Espírito Santo. É esse o Deus. Embora, repito, tenho falhas, tenho erros e que luto todos os dias para que eu possa mortificar a minha carne e avivar o Espírito que eu preciso, que esteja mais vivo do que nunca na minha vida, nesta geração e neste tempo final. Por isso, meus amados irmãos, eu quero ler 2 textos. O primeiro está em 1 Coríntios, no capítulo de número 14, que diz assim: no verso de número 2: pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus.
Com efeito, ninguém o entende, nem espírito fala mistério. Aí vem o que Paulo precisa que todos entendamos. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza, testifica a igreja. O que profetiza é o que prega a palavra. Profetiza aqui não é apenas o que profetiza, assim diz o Senhor. É o que diz, assim diz a palavra. Eu gostaria que todos vós falasseis em línguas. Olha o desejo de Paulo, verso 5. Mas, muito mais que profetizasseis. Que profetiza, porque quem profetiza é maior do que aquele que fala em língua, ou em línguas. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria? Se não vos falasse por meio de revelação, ou de ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Quer dizer, está claro, só é necessário falar em línguas se há uma interpretação, se há uma revelação do que está sendo dito. Fora isso, é apenas um gesto emocional naquele momento do calor da mensagem, do calor da empolgação do culto. Está escrito aqui. Verso de número 40, ele encerra o capítulo dizendo: mas faça-se tudo com decência e ordem na casa de Deus. Muitos esqueceram disso. Eu quero ler agora Atos, capítulo 2, que diz assim: de repente veio do céu, verso 2 do capítulo 2, um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações, olha aí, que estão debaixo dos céus. Deus está dizendo que tem homens de todas as nações, justamente para poder explicar essa glossolalia aqui. Porque ele sabia que muitos ignorantes, pessoas entorpecidas no entendimento, pregando por teologia e não por revelação do Espírito Santo, iriam fazer uma maionese disso aqui. Então, por que ele está dizendo que tem lá homens de todas as nações? E nós lemos que orar em línguas tem que ser com interpretação, com ciência, com conhecimento, porque senão não é útil, é algo sem decência e ordem, é uma bagunça, é um sino que tine sem nenhum som que possa ser apurado, é um instrumento desafinado. O instrumento seria o homem de Deus, a mulher de Deus, falando em língua sem interpretação, sem entendimento, é um instrumento desafinado. Vou continuar. Correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusos. Uau! Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então não era a língua dos céus, não, não, nada disso.
falavam-se em línguas nativas, porque havia homens de todas as nações. E como dom irrevogável, se tivesse dado a esses o dom da interpretação da língua, eles teriam que ser batizados pelo Espírito Santo também. Porque o dom irrevogável não é por curiosidade para ser usado num dia. Então, eles maravilhavam, porque na sua própria língua. Então, era como se Pedro, cada um dos apóstolos, 120 pessoas que estavam ali, inclusive Maria, as suas filhas, seus irmãos de Jesus, começaram a falar em línguas. É como se você tivesse numa igreja, daqui a pouco você viajasse daqui para Paris, e você entrasse numa igreja, todo mundo pregando e falando francês, e de repente você começasse a entender o francês, e também falar em francês, ou no mínimo entender o que estavam falando, e você abismado. Ou melhor, você vai daqui para a Rússia, e daqui a pouco o pastor que está pregando em russo começa a pregar em português. E você começa, uau, como é que eles estão pregando em português? Justamente para que você entendesse. Exatamente. Desculpa, olha o milagre. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos estes? Todos esses homens que estão falando? Então, como é que os ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Há pouco tempo eu vi um homem pregar numa grande igreja nesse estado de São Paulo, conhecido aí, e dizendo que todas as pessoas que ali estavam, a multidão, começaram a entender os apóstolos, os discípulos, falando e orando naquelas línguas angelicais. Que absurdo! E alguém aplaudir e acreditar num negócio desse. A Bíblia está explícita. Agora, quando prega no hebraico, é muito mais explícito ainda. Então, como as pessoas têm hoje o orgulho, no meio da oração começam a orar em línguas, etc, etc, por causa da empolgação carnal. E como é que vai convencer uma igreja, ou igrejas chamadas pentecostais, que desde a sua fundação começaram errado, por causa da vaidade? E pior, provocam pessoas neófitas a querer falar em línguas quando não foram dado a eles esse dom. E se não foi dado a dom, estão apenas imitando e copiando alguém que fala em línguas, e é uma blasfêmia, porque estão zombando. É eu chegasse na América e fingisse estar falando inglês, zombando de um americano, rindo da cara dele. Eu estou zombando dele. Eu vou lá, me ofereço a cantar o hino nacional americano cantando tudo errado. Seria uma zombaria, uma blasfêmia contra a nação. Lembra quando a Vanderlei aqui foi cantar o hino nacional e esqueceu o hino, foi vaiada? Agora você imagine alguém tentar falar pelo Espírito Santo aquilo que ele não ortogou a pessoa a falar. Ele não deu dom para ela falar. Ele não deu para ela esse dom, essa autorização. Então, com isso, são cometidos N atrocidades. Erros estúpidos estão acontecendo. E eu não posso me calar em detrimento de igreja, de posições, de privilégios. Eu não posso me calar. Porque se alguém sabe essa verdade, que é simples de entender, não prega por conveniência, é problema de cada um. O problema não é meu. Mas eu não posso deixar de escrever para agradar A e B. Porque o meu livro não é para ganhar dinheiro. Meu livro é para trazer esclarecimento àqueles que a Bíblia, para eles muitas das vezes é insuficiente. Para mim é suficiente, até porque é dela que eu extraí o livro. Mas para muitos, ler o livro é mais melhor explicável e entendível do que a própria Bíblia, porque as pessoas não têm o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo é ler a Bíblia por interpretação. Entende-se como quer. Mas o livro é uma linguagem mais contemporânea.
uma linguagem mais cotidiana, mais corriqueira. Então é mais fácil as pessoas entender o entendimento que aqui colocamos, pelo menos no caso dos meus livros. Então, meus amados irmãos, nós lemos 2 textos. E esse texto que eu li, eu falo no livro do Espírito Santo, quando eu falo do dons de línguas. Porque aqui, em Atos capítulo 2, Deus faz com que todas aquelas nações que lá estavam presentes, dezenas, pudessem entender os discípulos. Porque Deus estava naquele dia, talvez você nunca ouviu isso, quebrando a maldição que Ele mesmo lançou sobre a humanidade em Gênesis 11, quando ao levantar a torre de Babel, os homens queriam chegar ao céu e ser como Deus. E Deus derruba toda aquela torre, toda aquela construção já de anos, e faz com que aquelas pessoas começam a falar em outros idiomas, sem que umas entendessem a outra, grupos isolados. É como se você pegasse 10, você vai falar grego, 10, você vai falar italiano, 10, você vai falar alemão, 10, você vai falar inglês, 10, você vai falar português, 10, você vai falar dialeto africano, 10 vai falar chinês, 10 vai falar japonês. Deus separou aquela multidão em grupos, e um não entendia o outro, embora o mesmo grupo entendesse em si. Era uma maldição lançada. E as pessoas já não entendiam mais pela comunicação. E a gente sabe, pela falta de comunicação, de compreensão, de diálogo, um casamento destrói, uma sociedade de negócio se destrói, uma nação guerreia com a outra. Então a comunicação foi uma maneira de Deus lançar maldição sobre o homem lá atrás. Não se comunicavam, não se entendiam. E eu posso imaginar pessoas que eram amigos e que agora um tentava conversar com outra língua que falaram há 1 hora atrás, mas agora 1 hora à frente estão falando línguas diferentes. E tem que se separar, não tem a mínima ideia de entendimento. Não existia escolas de línguas, não existia o CCAA, o Wizard, não existia nenhuma aula de inglês que pudesse ajudá-los ou de qualquer idioma. Aliás, o idioma falado era igual para todos, até Gênesis 11. Agora eu te pergunto, aonde este povo aprendeu a falar se não existia escola de alfabetização? Não existia Mobral, não existia o programa da Globo de manhã das 5, que eu não sei se existe ainda, para ensinar os analfabetos. Não existia quadro negro, não existia escolas públicas ou privadas. Aonde esse povo aprendeu a falar e aonde esse povo aprendeu a escrever? Como? Lógico, o Espírito Santo os ensinou. Como é que Adão falava com Deus sem nunca ter aprendido a falar papai e mamãe? Como é que Eva aprendeu a se comunicar com Adão? Porque ela já nasce grande, ele também já está grande. Como é que se comunicar no mesmo dia? Foi por gesto? Não, foi por palavras. E como? Essas palavras já estavam neles inseridas pelo Espírito de Deus. E essa maldição perdurou durante anos, séculos, décadas e centenas de anos, por causa do pecado do homem. Quando chega o Pentecostes, que quer dizer colheita, Pentecostes, colheita, que já vem da festa de Pentecostes, lá do Pentateuco de Moisés, aqui agora não é a colheita apenas de frutos, as primícias da terra, que os fazendeiros, os agropecuários produziam, os homens do campo produziam. Agora era o Pentecostes, a colheita das almas. E nessa colheita das almas, a primeira coisa que Deus quis fazer é quebrar a maldição. Agora, cheio do meu Espírito, vocês entenderão uns aos outros. Eu não sou americano, mas porque aprendi a falar inglês pelo Espírito Santo, eu entendo americano. E o americano pode me entender, porque eu vou lá e falo a língua dele. E ele pode vir aqui entender português, se o Espírito Santo conceder o dom. Ou ele vir para a escola e aprender. Deus é tão bom que eu tenho 2 caminhos. Eu aprendo pela escola, eu aprendo pelo dom do Espírito Santo. O dom de falar em línguas e da interpretação. Por exemplo, essas pessoas, elas entendiam o que os discípulos e apóstolos estavam falando. Então elas tinham o dom de interpretação e não de falar. Elas não falavam, mas elas entendiam o que eles estavam falando.
porque elas não falavam todos aqueles idiomas. Cada uma falava o seu próprio idioma. Então entendia o que cada um falava. Então eles estavam entendendo claramente. Então Deus estava quebrando essa maldição e unindo todas as nações. Porque a língua inglesa é uma língua universal? Não sei. Deus tem os seus propósitos, por quê? Talvez porque os americanos, queiram ou não queiram, doa quem doer, é a nação que mais contribui com dinheiro para as obras sociais, filantrópicas e até cristãs no mundo inteiro são os americanos. É a nação que mais contribui com Israel financeiramente. É a nação que mais enviou missionários no mundo inteiro. É a nação número 1 de evangelistas, apóstolos, profetas e mestres e pastores. É a América, doa quem doer. É a nação que mais escreve livro. É só olhar a CPAD, é só olhar as casas publicadoras dos adventistas, de todas as seitas ou religiões. Os maiores livros escritos são de americanos e acabou. Por quê? Porque eles dedicaram muito. Se lá tem coisa errada, lógico que tem. Tem igrejas picareta? Também tem. Mas tem muita gente séria. Eles dedicaram muito ao conhecimento e dedicaram muito ao investimento. E eu sei o quanto igrejas americanas sérias ajudam imigrantes, o quanto elas ajudam. A maioria delas tem os seus alferes, que é para acolher no frio os moradores de rua. E lá em Danbury, onde eu era pastor, depois da igreja americana, que nós fundamos o Holy Trinity Tabernáculo lá em Danbury, no estado de Connecticut, a poucos minutos de Nova York. Nessa igreja da pastora Lauren, uma igreja congregacional que nos alugava o templo, depois queria nos vender. Ela tinha toda noite, dava 6 horas, abria essas portas, os porões, o basement, não é porão, quer dizer um porão lugar feio, um porão com chuveiro, com camas limpas, e ali eles iam para dormir, tomar o seu banho, receber roupas novas, limpas, né? E comida, e ali a oração. Então, quantas igrejas americanas fazem isso? Então, porque eles são a língua mais falada no mundo, talvez por esses motivos. Se não for esses motivos, me dou por vencido por eles. Mas Deus permitiu que o inglês fosse a língua mais falada no mundo inteiro. Então, meus amados irmãos, quando nós entendemos a ação do Espírito Santo, nós nos tornamos mais inteligentes, mais racionais. Então no Brasil, às vezes se diz que alguém foi batizado pelo Espírito Santo quando ora em línguas, aí força a barra. É como se eu tivesse que decidir por aquele obreiro. Se você não falar em línguas, você não pode ser obreiro, mas quem escolhe e decide o que ele vai receber é o Espírito Santo. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Ele dá a cada um como ele quer, como for útil. E Paulo dá uma dica no verso 31 de 1 Coríntios 12. Procurai os melhores dons. Quer dizer que eu não preciso ter todos os dons. Procurar os melhores. Se eu não preciso de todos os dons, então necessariamente de todos que eu possa ter, o único que eu posso não ter é o de orar em línguas e muito menos de interpretar. Mas que tem alguém na igreja que tenha. Então eu não posso ser estúpido ao ponto de dizer que aquela pessoa não tem o Espírito Santo, não foi batizada pelo Espírito Santo, porque ela não orou em língua, só porque isso era uma das evidências no início do Pentecoste. Eu não posso. Então as pessoas, repito, não aceitam quando alguém é chamado por Deus para pregar na contramão do que a maioria prega. Eu não estou nem aí. Porque Paulo diz em Gálatas 1, versículo 10, o evangelho por mim pregado não foi revelado, ensinado por homem algum, mas sim por Jesus Cristo. Ai, Paulo. Desculpa, eu diria a Paulo, mas você em Atos dos Apóstolos reafirma enfaticamente que você cresceu aos pés de Gamaliel, que foi o professor de Caifás, de Anás, de Arimateia, de Nicodemos, um mega professor. Pois é, rapaz, eu aprendi muito com ele, mas olha, esse evangelho que eu prego não tem nada a ver com isso aí que eles pregaram. O que eles pregaram nada mais era aquilo que já estava escrito aí por Moisés. Mas o Senhor me revela coisas novas, inclusive sobre o Espírito Santo, que Moisés não escreve no Pentateuco, que Isaías não escreve, que Ezequiel não escreve, a não ser por linhas isoladas. Eles não escrevem de uma forma
tão magnífica e reveladora como Deus me deu a escrever. Então o que Paulo pregava era tudo novo. Por isso ele escreve as 14 epístolas. É o maior escritor da Bíblia. Por quê? Porque Deus o concedeu por graça esse dom de conhecer muito, de ser sábio, dotado de sabedoria. Foi o único apóstolo que teve os 9 dons. Explicamos isso no livro, um por um, e aonde na Bíblia confere o que eu estou dizendo. Não é uma axiologia. Paulo foi o homem que escreveu sobre o fruto do Espírito, e ele teve esse fruto sobre ele. E quando por um momento tentou perder esse fruto, quando ele briga com João Marcos e com Barnabé, e aí se separa, Barnabé vai seguir a João Marcos, vai com João Marcos, e Paulo com Silas. Depois logo disso vem Gálatas, aonde agora vem o fruto do Espírito, e Paulo agora vai perdoar João Marcos, em 2 Timóteo 4, no final da sua vida, pedindo Timóteo que envie João Marcos, porque João Marcos seria útil nos últimos dias da sua vida. Então, meus amados irmãos, sem o Espírito Santo, nós podemos ter muita comunhão com Deus e fazer besteiras. Deus coloca Moisés 40 dias e 40 noites no monte sem comer e sem beber. Ele recebe as tábuas da lei, escrita pelos dedos de Deus. Moisés não consegue resistir à sua ira ao ver o bezerro de ouro ter sido construído e todos dançando e adorando aquele bezerro, feito pelo seu irmão Arão. Ele pega aquelas tábuas e a Bíblia diz que ele as quebra. Deus está virado, mas a ira de Deus não era para que se manifestasse Moisés esse ato de quebrar as tábuas. Ele quebra. E no capítulo 34, versículo de número 1, Deus disse: Moisés, as tábuas que eu te dei, tu quebrastes. Em outras palavras, não fui eu, foi você, foi ato seu. Então por isso, sobe de volta mais 40 dias e 40 noites para tu aprender a controlar teu emocional. Essas tábuas não lhe pertenciam a Moisés. Você poderia ter repúdio sobre esse povo, lógico, mas sem quebrar aquilo que eu escrevi com as minhas mãos. Então agora você sobe e agora tu vai escrever com as tuas mãos o que eu vou lhe ditar. Meu Deus do céu. 80 dias sem comer e sem beber. Então, sem Deus, meu irmão, sem o Espírito Santo da nossa vida, nós cometemos muitas das vezes coisas absurdas, mesmo falando em nome de Jesus, indo para a igreja, pregando, cantando. O Espírito Santo tem que ser necessário, constante na tua vida, porque ele é que te dá o domínio próprio. Naquele momento faltou o domínio próprio. Então Moisés, imagina, Deus me entrega algo do céu e eu quebro, jogo no chão. Deus me dá a Bíblia e eu pego e jogo ela no lixo. Que isso? Então imagine. Então Moisés perde duas coisas preciosas na sua vida naquele momento. Primeiro, ele não vai entrar em Canaã, porque por falta de domínio próprio, por falta do Espírito Santo, ele vai cometer mais erros, e um deles é ferir a rocha, quando Deus falou, só dê ordem e vai jorrar água. Ele perde de chegar em Canaã, que era o sonho dele, era o desejo de Deus lá no começo, que ele entrasse em Canaã e desfrutasse. E segundo, ele perde a sua vida de uma forma prematura. Prematuramente, Deus o leva, porque está lá em Deuteronômio 34:7, que aos 120 anos ele morre, mas em pleno vigor físico e sem perder, sem escurecer as vistas. Ele enxergava bem fisicamente, porque morrer. Se era um profeta, e poderia ser com aquela saúde, mas 100 anos últimos. Jó viveu 240 anos, por que não podia viver Moisés também de mais 100 e tantos anos? O que não teria feito José em Canaã para o seu povo, se ele fosse dominado pelo domínio do Espírito Santo na vida dele? Então, às vezes, nós confundimos o ser usados por Deus ao termos, além de sermos usados por Deus, a presença do Espírito Santo sobre nós, nos dominando e nos ensinando o que fazer. Então, meus amados irmãos, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 7, Paulo diz que nós temos que ser testemunhas para os de dentro e para os de fora. Mas sem o Espírito Santo,
na nossa vida não somos testemunhos para os que estão dentro da igreja porque não vê em nós diferença. Não é que porque alguém nos critica, porque muitos vão criticar você justamente por aquilo que alguns te amam. Mas você sabe que muitas das vezes nós sabemos que cometemos atos que não parecem de crentes. Então, sem o Espírito Santo, não somos testemunha para os de dentro da igreja, para os de fora, e muito menos para nós mesmos, porque diante de Deus, no dia do juízo final, teremos que ser nossa própria testemunha em saber o que fizemos, para não achar que Deus foi injusto ao decidir nos lançarmos no inferno. É isso, meus amados irmãos. Provérbios, no capítulo 1, versículo 7, que o temor é o princípio da sabedoria. Se eu temo a Deus, eu respeito a Deus, eu faço o que o pastor me ensina, o verdadeiro pastor me ensina, é sinal de que a sabedoria está começando na minha vida. Você que ouve o evangelho, você que vai à igreja, toda vez que você ouve, vou falar de novo, você oferta antes de ouvir a palavra? Ou você, no mínimo, quando acaba o culto, você dá o seu dízimo, a sua oferta? Porque antes, na época de Jesus da sinagoga, primeiro, por isso que ele viu, ele estava na porta, a viúva ao entrar para ouvir a palavra, ela depositou as suas ofertas. As ofertas não eram depositadas depois da palavra, eram depositadas antes da mensagem. Você faz isso? Você deposita antes? Ou no mínimo depois da mensagem você faz ou não? Pela live, pela internet, é de graça, eu faço como eu quero. Enfim, vou tocar para frente. 1 Coríntios 2, 8 a 11, vai falar sobre a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, que ela vem por causa do temor, é uma sabedoria que a vida vive para o reino, a vida vive para fazer o bem a Deus, a vida ela vive em prol de renunciar o que preciso for para que Deus seja glorificado. É assim que você vive, é assim que a igreja vive. Ela renuncia de fato que preciso for em detrimento de vidas que estão morrendo de fome, padecendo e perecendo. É justo que o pastor ande com carros maravilhosos e more em mega casa, enquanto há muitos dentro da sua igreja desempregados e pobres? Pô, não é justo. Porque Atos 2 e Atos 4 diz que o povo trazia as ofertas e depositava aos pés dos apóstolos, para eles enriquecer não, para que eles pudessem vender e na direção do Espírito Santo, eles mesmos dividiram aos pobres que ali existia. E diz a Bíblia que não havia mais necessitado algum dos que serviam a Deus. Mas hoje, quando traz o dinheiro para a igreja, diz uma oferta, o pastor primeiro faz a conta do carro que ele vai trocar para ele, para a mulher, para o filho, para a filha, para o neto, os carros que vai dar, a casa que vai morar, e piriri, piripapá, e quantas mais congregação vai construir para receber mais gente, para receber mais gente. Lógico, é como uma loja, quanto mais filial a franquia, mais dinheiro eu vou receber. Ou todos estão abrindo várias igrejas porque querem ganhar almas? Ah, pelo amor de Deus, que história é essa? O luxo, muitas das vezes o zelo pelo templo de Pedro não é pelas almas que vão entrar, é para dar desconforto, para que possam aceitar a sugestão do pastor quando ele pregar e pedir grana. Então, meus amados irmãos, esse é o evangelho que Deus me chamou a pregar e que eu tenho que pregar, e dou a quem doer. Não me interessa o tamanho da patente de quem quer falar comigo. Tem que lavar a boca na palavra. Ou então é melhor cortar o laço que tenha comigo, porque eu não vou deixar de pregar para agradar A ou B. Vai todos plantar batata, porque palavrão não vai sair da minha boca, mas vão plantar batata no asfalto. Mas é hora, a igreja precisa do Espírito Santo, a igreja precisa de retomar o seu lugar. A igreja precisa de caráter, de ser testemunha para os de dentro e para os de fora. É aquilo que diz Hebreus, capítulo de número 6, verso 4 ao 6. É impossível aquele que já teve experiência com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, com Deus Pai Todo-Poderoso e a sua palavra, e se sujar novamente. É impossível. E voltar ao mundo do pecado, estaria crucificando Jesus novamente. É impossível. Meu Deus, meu Deus. Por isso que em Lucas 10, 20, quando os discípulos voltam empolgados por usarem o poder
que Jesus os havia dado, e disse: não vos empolgueis, não fique alegre porque os demônios estão obedecendo, e vocês estão aí bem falados aí nas nações, porque os enfermos são curados, defuntos são ressuscitados. Alegreis porque o vosso nome deve estar escrito no livro da vida. Judas estava incluso. É por isso que esse livro, após esses 3 livros, já sai o presença, o poder e a unção. Isso vai causar um reboliço, quando muitos vão prestar atenção, que viveram debaixo de poder, mas nunca experimentaram presença e nunca zelaram pela unção. E outros, embora clamaram pela presença, nunca suplicaram para ter autoridade e poder. E por que não receberam? Porque é o poder que derruba a maioria dos homens, quando lá em cima chegam. Porque enquanto está lá embaixo, tudo está bom. Mas quando chegam lá em cima, aí é o poder que os destrói. Porque o poder sopra a cabeça. Acham que são os semideuses aqui nessa terra, que falam por ele e decidem por ele também, caso ele não decida. Então, meus amados irmãos, só com a ajuda do Espírito Santo você pode se converter. Muitos se convertem com a ajuda do louvor. Se empolga na hora do cabo para se pregar, vem aquele louvor que toca o coração, a emoção, e a pessoa aceita Jesus. Mas é pela emoção. Outros são ajudados pelo pastor. A mensagem do pastor socializou muito com o pensamento dele, então ele aceita Jesus, levanta a mão. Mas tudo firmado no pastor. Outros pelo ambiente, por amigos. Mas quem se converte de fato, por causa da presença do Espírito Santo, que transforma, que muda, que abala, que faz com que as nossas atitudes mudem. Eu disse, num dos textos deste livro meu, eu disse: sabe por que o livro do Espírito Santo, esse livro escrito por mim, não tem tudo sobre o Espírito Santo? Ele não é a essência máxima de tudo do Espírito Santo? Porque primeiro, Deus é eterno e jamais pode se limitar aos seus escolhidos como eu, para descrever os seus mistérios tão infinitos. Pois nenhum homem ou vários homens juntos existentes jamais conseguiriam colocar em papel, em livros ou no mundo digital tudo que Deus representa, tudo que o Espírito Santo é. Então assim eu me conscientizo e chego à máxima. Eu só consegui terminar o livro porque eu entendi isso, porque senão esse livro não teria término. Lembro de João capítulo 21, verso 25. E as obras que Cristo fez foi tão grandes, foi tantas, inúmeras, incontáveis, que não em todos os livros do mundo poderia contar o que ele fez. Está escrito e registrado. Aleluia, já estou terminando. Aleluia. Você vai aprender muita coisa com o Espírito Santo. Quando eu falo fruto do Espírito, e não os frutos do Espírito, porque os frutos dá a entender que eu chego num hortigranjeiro, escolho a maçã que eu quero e boto no pacote. Qual daquelas frutas, a banana, a maçã, o abacate, a manga, a maçã, a pera, qual eu vou colocar no saco? Qual eu vou levar para casa? Lá você tem opção, mas com o Espírito Santo não. Por isso não é os frutos, é o fruto. Porque quando o Espírito vem, ele não dá 20 ou 30, 40% do fruto. Ele vem por completo e entra na sua vida. E quando ele entra na sua vida, ele vem com a identidade do Pai, do Filho e a dele mesmo. Então, todo fruto, quer dizer, todo o caráter, todo o comportamento dele passa a existir, a habitar na sua vida e ser exercitado por você. Então, por isso nós não dizemos os frutos, mas o fruto do Espírito. Você não pode escolher quanto vai ter. Ou você tem ou você não tem. Então nós colocamos uma máxima: clame pelos dons do Espírito, que é o poder, e você terá força para vencer as ciladas do maligno. Mas viva pelo fruto e serás salvo e viverás eternamente na glória do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Chega ao fim para orar por você, 10:03. E dizendo duas coisas. Em Provérbios 15:13 diz que o sorriso formoseia o rosto. Mas eu nunca esqueço que são as lágrimas
que dá essência ao coração. A alegria, a empolgação numa Disney faz a pessoa esquecer até da realidade da vida. O adulto vira criança. A criança fica até perdida de tanta emoção, de tudo que ela vê numa Disney. Dando esse exemplo para você. O sorriso formosou o rosto. O que quer dizer isso? Nós preferimos ver alguém sorrindo do que ver alguém chorando. Mas o menor versículo da Bíblia, João 11:35, disse: e Jesus chorou. Não foi a primeira vez. O sorriso pode formosear o teu rosto, mas é as lágrimas que traz essência, coerência, prudência e sentimento verdadeiro e genuíno sobre o que Jesus passou naquela cruz. As lágrimas. Eu termino dizendo, 2 Timóteo 1,4, diz Paulo: lembro-me de suas lágrimas. Olha que lindo Paulo dizendo para o teu filho. 2 Timóteo 1,4, lembro-me de suas lágrimas. E estou ansioso para ir te ver, para que eu me transbordo em gozo. Duas atitudes louváveis de Timóteo, que fez com que Paulo escrevesse 2 Timóteo 1,4. Lembro-me de tuas lágrimas. Homem, que as suas orações eram tão fortes, tão sinceras, que não era que o emocional predominava em Timóteo, a sinceridade, a dor, porque ele estava querendo copiar o seu mestre Paulo, seu pai na fé. A oração que Timóteo fazia ardentemente o levava a chorar, porque lembrava da sua mãe, lembrava da sua casa e da sua avó. Ele, a mãe, a família era crente por causa da avó, que Paulo enaltece em uma das suas cartas. A sua avó, crente. E com certeza que ele, quem sabe Timóteo, não fala de seus irmãos, fosse filho único. E por causa do evangelho, estava apanhando, porque todo mundo sabia que ele era o protegido de Paulo, que ele era agora o discípulo escolhido por Paulo para ministrar a palavra como um grande profeta. 2 Timóteo 4, verso 5. Prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Não suportarão a sã doutrina, mas pregue a palavra. Meu Deus, um menino recebe um dom, uma responsabilidade de ser um profeta. Quantas rejeições. Paulo está dizendo: Deus não te deu espírito de covardia, mas de amor, de moderação, de autoridade, Timóteo. E aquelas lágrimas dele tocou o coração de Paulo. Duas virtudes em um homem e uma mulher de Deus. Homens que oram, mulheres que oram de fato, como Timóteo. Porque quando ele se via em meia oração, ele não tinha escolha. Não tinha como voltar para trás, que ele lembraria das palavras de Cristo. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Então, fica a saudade da minha vovó, da minha mamãe, da família. Fica a saudade daquela vida que eu tinha, sem perigo, sem ameaças de morte. Ele chorava, sabendo que a melhor escolha era seguir os passos do seu pai na fé, o apóstolo Paulo. Lágrimas e oração. Nunca esqueça, a unção anda lado a lado com a oração. A unção anda lado a lado com a emoção. Então, quero orar pela sua vida agora, pedir a Deus que te alcance. Se você não aprender a falar outras línguas de outras nações,
que Deus te dê as línguas dos anjos, as línguas celestiais, aquelas que falam lá em cima, e que te dê com lucidez para que você não seja o bobo da corte, para que você não queira dizer às pessoas que você agora tem o Espírito Santo porque fala em línguas, para que você saiba que é muita responsabilidade mostrar algo da parte de Deus, mesmo sendo dado por Ele ou não dado por Ele. Se aquilo que tu demonstra como dons foi dado por Ele, guarde as 7 chaves. Como disse a carta ao Apocalipse, guarde para que ninguém roube a coroa que tu tem recebido. E se aquilo que você tem usado como dom não foi Deus que te deu, saiba com responsabilidade, exatamente por essas aparentes pequenas atitudes, é que você pode ser condenado e tirado o seu nome do livro da vida. Lembra de Sardes 3:5 de Apocalipse: aquele que vencer, não riscarei o seu nome do livro da vida. A gente só risca aquilo que já estava escrito. Senhor Deus e meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, eu encerro essa ministração, esse ensinamento da sua palavra. Encerro, meu Deus, a luz da sua palavra divina. Esse tempo que passamos juntos aqui nessa live, ministrando, meu Deus, a verdade bíblica aos seus filhos e filhas. Que esta live possa se estender a nações, aonde se fala português e aonde se fala outros idiomas, onde alguém, pelo teu Espírito, possa entender mesmo no idioma deles exatamente o que eu estou dizendo. Pai, Filho e Espírito Santo, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa vida, porque muitos têm partido da nossa geração, saído desta terra, e nos velórios sempre afirmam que a pessoa está nos braços do Senhor. E só o Senhor sabe quantos líderes, quantos crentes no anonimato morreram, e nos seus velórios, profetizados que estavam agora nos braços do Senhor. Só o Senhor sabe se verdadeiramente estão aí, ou se estão no ar, esperando o dia do juízo final, para ir para o lago do fogo do inferno. Pai, ajude-nos a não brincar com as coisas do Senhor. Ajude-nos a não, meu Deus, duvidar dos dons que alguém possui, e nem tampouco viver sem o discernimento do Espírito, para deixar com que Satanás reine sobre a igreja, quando nós podemos fazer a diferença com a verdade. Eu abençoo a todas essas pessoas, a todas essas vidas, que nós possamos seja batizado pelas línguas angelicais, porque os anjos também falam todos os idiomas desta terra, ou pelas línguas faladas pelos humanos, não para viajarmos ou sermos chamados de poliglotas, mas para podermos ser mais úteis para a sua obra missionária, para ajudar pessoas da nossa nação em outras nações. Peço isso para mim mesmo, que o Senhor me dê mais maturidade, mais empenho, mais busca do Espírito Santo em línguas, para que eu possa falar outros idiomas entendíveis: o alemão, o francês, o espanhol, o chinês, enfim, apenas aqueles em que eu posso ser útil ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que nos meus cartazes, ou por onde me levar a pregar, nunca esteja a palavra PhD, nunca esteja a palavra teólogo, bacharel, doutorado, nunca esteja nenhum adjetivo que não seja simplesmente como servo da noiva do Senhor. Toma minha vida agora que vou
Em nome do Senhor Jesus, Pai, recebemos esta palavra de Paulo, testemunho do lado de dentro e do lado de fora. Recebemos essa palavra de Paulo também a Timóteo. Que seja como o Senhor dizendo para nós: lembro de tuas lágrimas e tenho muito desejo de vê-los. Ou quem sabe o Senhor está dizendo: tenho visto as suas lágrimas e tenho muito desejo que você suba para ver-me como eu sou e transbordar em alegria. Aquilo que Paulo disse a Timóteo seja aquilo que nós possamos ouvir do Senhor um dia, ou o Senhor esteja dizendo nesta hora. Muito obrigado, Pai. Assim te agradeço. Até a próxima oportunidade, querendo o Senhor. Muito obrigado por aqueles que contribuem com esta obra. Obrigado por aqueles que sabem o valor da obra missionária. Obrigado, muito obrigado. Assim eu oro agradecido a todos e principalmente a sua Santíssima Trindade, hoje e por todo sempre. Amém. E graças te damos. Louvado seja Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus seja com cada um de vocês. Paz do Senhor.